Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal. O dia 21 de abril é uma data em que se homenageia a memória de um grande brasileiro. Refiro-me a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um dos mártires da nossa independência, e que também se transformou no grande patrono da odontologia no Brasil. Aproveitando o significado da data, o ponto de vista de hoje presta homenagem a todos os que fazem parte dessa atividade e discorre sobre uma entidade que comemora 25 anos de existência entre nós, a Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia. Criada em 1980 e que ao longo desses anos tem reunido nos seus quadros os mais importantes profissionais da área, prestando serviços relevantes para a odontologia potiguar. Hoje ela é presidida pelo cirurgião dentista Eduardo Gomes Seabra, e tem como vice-presidente o também cirurgião dentista Doriélio Barreto, a quem entrevisto neste programa para falar do jubileu de prata da entidade e do seu relevante papel em nosso Estado. Meu amigo, doutor Doriélio, um homem múltiplo, amigo de tantos anos, uma alegria muito grande. Eu quero começar o programa agradecendo por você ter aceitado o convite e falar exatamente sobre a academia que você é vice-presidente ao lado do nosso amigo Seabra. Quero agradecer, portanto, a você ter aceitado o convite. Nós é que agradecemos, Nelson, em nome de Eduardo Seabra, o presidente, e em nome de toda a diretoria, nós nos sentimos muito honrados em participar do seu programa. Estamos aqui à sua disposição. Para que foi criada a Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia? A academia foi criada com 3 focos. Primeiro, seria para preservar a memória da odontologia. Outro, para reverenciar os seus mais destacados profissionais. E um terceiro norte é para desenvolver culturalmente e socialmente a odontologia. É essa, em síntese, a finalidade da academia. Qual foi exatamente a data? Eu sei que foi em 1980, mas qual foi exatamente a data em que ela foi criada aqui no Estado? Foi em 1989, 15 de abril de 1989, foi a data da sua instalação. Qual foi o modelo que se viu de padrão para ela ser instalada aqui no Estado? Se viu de padrão a Academia Cearense de Odontologia, em razão de Odilon Garcia ter grandes amigos lá no Ceará. E esses amigos dele, cirurgiões dentistas também, que já haviam fundado a academia no Ceará, incentivaram a que Odilon também tivesse a coragem, vamos dizer assim, de começar a nossa academia. Então a nossa madrinha é a Academia Cearense de Odontologia. São quantas academias no Brasil? Nós não temos uma precisão de quantas, que há diversos estados que não têm academia. Algumas são inoperantes ou deixaram de atuar, ainda estão incipientes, mas nós somos seguramente, sem desmerecer as demais, uma das melhores academias do país. Doriélio, a academia tem vínculo permanente e próximo com a própria faculdade de odontologia ou é alguma coisa completamente à parte? Completamente à parte, Nelson. Da academia fazem parte alguns cirurgiões dentistas que foram ou são professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ou da Universidade de Potiguar, ou até da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que funciona em Caicó, e também cirurgiões dentistas que não têm atuação no magistério. Então não tem vínculo nenhum com a Faculdade de Odontologia, ou com as faculdades de odontologia. Quantos foram os responsáveis pela fundação? Você falou há pouco tempo de um cirurgião dentista da época. Além dele, quantos outros participaram desse momento histórico da fundação? Tomando por base a Academia do Ceará, Odilon Garcia reuniu em sua residência o também
professor da universidade, José Cavalcante Melo, um dos maiores homens cirurgiões dentistas desse estado. Além dos dois, Clemente Galvão Neto, Antônio Pípolo e Pedro Lopes Cardoso Neto. Foram esses 5 os precursores, os idealizadores da nossa academia, capitaneados por Odilon Garcia. Como é transformar um dentista, um cirurgião dentista, profissional dessa área de odontologia, em um acadêmico? A academia tem os critérios para a admissão de novos acadêmicos. Que ele tenha pelo menos 15 anos de diplomado, que tenha um destaque na sociedade, que tenha um destaque na própria odontologia. Esses são os critérios básicos. E que ele seja indicado por 3 acadêmicos. Indicado, ele é submetido a uma eleição, a uma votação por toda a Assembleia, e tendo a aceitação, ele é consagrado acadêmico e toma posse. A eleição para novos acadêmicos, ela ocorre anualmente ou não tem data pré-determinada para isso? Não, Nelson, não tem data pré-determinada. Ocorre a admissão de um novo acadêmico quando há falecimento de um, para ocupar a cadeira, ou quando o ocupante da cadeira atinge a idade de 70 anos, se tornando emérito, então abre mais uma vaga, mesmo ele em vida. Qual é o tamanho do quadro social hoje? Quantos associados existem, quantos acadêmicos existem na ativa da academia? São 75 acadêmicos hoje, 75 acadêmicos. Além deles, a diretoria é composta por quantas pessoas? A diretoria assim se compõe: um presidente, que é Eduardo Gomes Seabra, eu como primeiro vice-presidente. Existe um segundo vice-presidente, que é Wilson Machado Dantas. Os demais membros da diretoria tem um tesoureiro, que é Odilon Garcia Filho, tem uma primeira secretária, que é a doutora Consuelo Guzmão, a diretora da academia, a diretora do museu, perdão, é Yara Silva, tem uma diretora de comunicação, que é Auxiliadora Montenegro Nese, tem um diretor de patrimônio, que é Fernando Fernandes Maia Filho, e tem uma diretora do departamento social, que é Terezinha. Então é essa a diretoria. E além desses diretores, tem a Escola de Aperfeiçoamento Profissional, que é ocupado por doutora Moema Barreto. O que é que a academia ela oferece para o acadêmico em termos de novidades na área científica, cursos? Através do departamento científico, ela promove alguns cursos de especialização. Já promoveu o curso de especialização em periodontia, curso de especialização na área de prótese, curso de especialização na área de ortodontia. Além desse, curso de atualização nas diversas especialidades da odontologia. Ou então, conferências, ciclo de palestras, jornadas culturais, enfim, desenvolvendo a odontologia propriamente dita e a cultura de maneira geral. São essas as atividades culturais da academia. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança.
Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. O presidente do Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte, Marcelo Fernandes de Queiroz, esteve em Canguaretama esta semana, participando do evento que marcou a chegada ali da Carreta Escola de Turismo e Hotelaria do SENAC. Ele destacou, na oportunidade, a qualidade dos cursos ofertados pelo SENAC. Merece, portanto, os parabéns, o SENAC e toda a Federação do Comércio. A cachaça Samanaú, genuinamente potiguar, quer brilhar ainda mais no período da Copa do Mundo e Natal. E vai fazer um belo gol de placa com seu kit especial Samanaú Cachaça do Brasil e a novíssima cachaça Cibaúma. Saiba mais com o distribuidor Samanaú ou com a Samanaú Varejo. E voltamos à nossa entrevista com o cirurgião dentista Doriélio Barreto. Doriélio, uma coisa que eu queria saber é o acadêmico, exercendo a sua atividade acadêmica, ele é obrigado a produzir algum trabalho intelectual, a ter alguma publicação para ter assento no colegiado? Não, Nelson, não é exigido que ele produza ou tenha produzido algum livro ou algum artigo ou publicado algo semelhante em revista. Não é exigido do candidato a ser acadêmico essa publicação. Doriélio, e a academia também atua na área social do lazer? Há esse aspecto também que funciona na academia? Nós temos a cada trimestre uma reunião no final de tarde para comemorar os aniversariantes do trimestre, né? Além disso, nós fazemos no meio do ano, quando é oportuno, alguma atividade festiva e principalmente no final do ano. No final do ano nós fazemos a grande confraternização de Natal, na área externa da academia, com distribuição de brindes, patrocinados pelos próprios acadêmicos, na maneira de congraçamento dos acadêmicos e dos seus familiares. Onde é que funciona a academia? A academia tem sede própria. Ela funciona na rua Dr. Múcio Galvão, que como referência a gente pode dizer que fica entre a Prudente de Moraes e a Romualdo Galvão. É uma sede bem instalada, sede própria, adquirida com recursos próprios, e lá está instalada a academia e no seu primeiro andar o grande Museu da Odontologia. O museu que você se refere é o Museu Solon de Miranda Galvão, salvo engano. Eu estive lendo exatamente sobre a academia. E como é que funciona o museu? Qual é exatamente o objetivo dele? A história do museu é interessante. O pai do Dr. Clemente Galvão Neto e de Solon Galvão Filho, que se chama Solon de Miranda Galvão, cirurgião dentista, um dos primeiros cirurgiões dentistas do estado do Rio Grande do Norte, exerceu a profissão durante algum tempo. O seu filho, Clemente, recebeu do seu pai diversos materiais, instrumentais, e foi guardando, foi arquivando. E ele arquivava isso na sua própria clínica, no Instituto Solon de Miranda Galvão, que fica na rua Mipibu. E quando houve a criação, a fundação da academia, o Dr. Clemente foi convidado para ser o diretor do museu. E ele aceitou numa condição, de que fosse ele o diretor vitalício. E então fez a doação do seu acervo para a academia, que hoje, Nelson, consta com mais de 17 mil peças. É seguramente, sem vaidade nenhuma, o maior museu da odontologia do Brasil. E isso aqui em Natal, aqui do Rio Grande do Norte. Aberto à exposição, bastando para isso ligar para a academia e agendar a visita, que tem a diretora do museu, doutora Yara Silva, com toda boa vontade de mostrar esse grande acervo para quem dela queira tomar conhecimento. Mesmo que não seja da área?
mesmo que não seja da área. Toriene, o que é que são as chamadas jornadas de odontologia? Essas jornadas de odontologia, de fato, começaram sem ser na academia, começaram na própria faculdade de odontologia, quando o então diretor da Faculdade de Odontologia, Odilon Garcia, resolveu trazer de São Paulo alguns renomes da odontologia para fazer a primeira jornada da APCD, que significa Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas. Então ele fez essa jornada aqui no estado. E as outras entidades de classe, como a ABO, Associação Brasileira de Odontologia, e a academia também tomam por base essas jornadas que eram feitas no sentido de desenvolver cientificamente a odontologia. Você falou da ABO, há também uma congênere aqui a nível do Rio Grande do Norte, há uma entidade dessa também fazendo parte desse contexto ao lado da academia? Tem. As entidades de classe do nosso estado são a Associação Brasileira de Odontologia, secção do estado do Rio Grande do Norte, tem o Conselho Regional de Odontologia, né? Em cada estado tem o seu conselho, e também o Sindicato dos Odontologistas. São as 3 entidades, e mais a academia, que vivem num congraçamento, num intercâmbio, num relacionamento muito bom entre os seus presidentes. E que é muito bom, porque a odontologia do Rio Grande do Norte ela é reconhecida no Brasil todo como uma das mais importantes do país. Não é verdade? Isso, se deve isso a esses precursores da odontologia, essa primeira geração de Odilon Garcia, de Antônio Pípolo, de Clemente Galvão Neto, de Solon Galvão, todos eles acadêmicos, né, que desenvolveram e, de fato, a nossa odontologia é destaque, ainda destaque nacional. Perfeito. Muito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.devista.com.br, o blog do seu dia a dia. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. Água mineral não é tudo igual, você sabia? Água mineral de verdade tem leveza, sabor e, acima de tudo, qualidade. Isso só é possível quando a empresa tem uma fonte livre de contaminação e certificados de qualidade como o ISO 9001. Agora que você já sabe disso tudo, não se confunda na hora de matar sua sede. Água mineral de verdade é cristalina, a água mineral do consumidor exigente. cristalina.com.br. A Unicred Natal
é a maior cooperativa de crédito do Estado e uma das que mais evoluíram em todo o Brasil. Daí ela ter se consolidado como exemplo de gestão, de segurança e de rentabilidade. Com mais de 3 mil associados, ela disponibiliza um amplo leque de produtos e serviços para eles, que se mostram a cada dia mais satisfeitos. Para maiores informações, ligue 4009-3535. E voltamos à nossa entrevista com o cirurgião dentista Doriélio Barreto. Uma alegria muito grande ter você aqui, Doriélio. Inclusive com esse link fantástico do dia 21 de abril, que o Brasil todo reverencia a memória de um grande brasileiro, Tiradentes, que é patrono, além da Polícia Militar, é patrono dos odontólogos de todo o país. O que significa para a academia esse momento histórico que, de fato, homenageia esse homem tão importante da política passada, da história desse país? Interessante, Nelson, porque o Tiradentes, como você disse, patrono da polícia, é um patrono cívico da nação brasileira e também da odontologia. O Tiradentes destacou-se lá em Minas Gerais, nas terras de Minas Gerais e também no Rio de Janeiro, por exercer a odontologia, muito embora sem ser diplomado em odontologia, né? Ele era o que se chamava à época do cirurgião dentista prático, ou dentista prático, que teve o reconhecimento da legislação brasileira para que eles pudessem exercer. Então o Tiradentes, segundo a história, era um exímio cirurgião, era um exímio extraidor de dentes, como assim se chamavam à época. Exímio exodontista, que é o termo científico que se chama hoje. Então o Tiradentes representa para nós uma homenagem muito grande em tê-lo como sendo o nosso patrono, muito embora sem ser cirurgião dentista diplomado. Para nós é uma honra. E para o telespectador entender bem, além de estarmos vivendo esse momento de se comemora a memória de Tiradentes, também se comemora 25 anos da academia, razão pela qual estamos mostrando aqui ao nosso telespectador como funciona, o que é a academia, que realmente desempenha um trabalho e uma função muito importante. E vocês estão de parabéns por isso, meu caro Doriélio. A academia, a propósito, ela é reconhecida de utilidade pública? A academia teve o reconhecimento como utilidade pública municipal, depois estadual e, mais recentemente, para a alegria nossa, reconhecida de utilidade pública de âmbito federal. Foi uma batalha muito grande, porque as exigências para que seja reconhecida como de utilidade pública são grandes, mas nós vencemos todas as etapas e temos o reconhecimento como sendo de utilidade pública nos 3 níveis, né? O municipal, o estadual e o federal. Isso é muito importante para uma entidade, de ser reconhecida como de utilidade pública, como de fato é. Sem dúvida. Inclusive, ela pode trazer para si alguns apoios financeiros de orçamentos, tanto do município, como do Estado, como também da União. Não sei verdade. Se vocês recebem essa contribuição. Ainda não, Nelson, mas nós vamos buscar. Vamos buscar, a nível federal, um suporte financeiro. Até porque é pensamento da diretoria da academia criar a sua escola de aperfeiçoamento para funcionar lá na própria academia. E essa escola de aperfeiçoamento tem por finalidade a promoção de cursos, sobretudo de especialização. E para fazer um curso de especialização são necessários equipamentos odontológicos, essas cadeiras, né? E para isso é preciso de um aporte financeiro que nós não temos esse aporte, porque nós vivemos exclusivamente da contribuição mensal dos seus acadêmicos, tão somente disso. Que, de fato, apesar de ter um número grande de acadêmicos, para o que vocês pretendem fazer, é, de fato, pequena a contribuição financeira. É inegável que a gente vai precisar do apoio, do suporte financeiro do poder público. Sem isso, nós não temos condições de erigir a nossa academia, ou melhor, a escola de aperfeiçoamento. Agora, você falou na escola de aperfeiçoamento. Você, anteriormente, havia falado também de outros eventos, mas já que você se lembrou desse agora no final, eu queria saber se há outros eventos que a academia desenvolve e realiza, além desses que você citou. Tem, Nelson. Nós fazemos umas jornadas de cultura. Nós convidamos diversas pessoas fora da odontologia para proferirem algumas palestras, algumas conferências
e chama a atenção dos acadêmicos e dos familiares. Nós também instituímos uma medalha, a medalha do mérito odontológico, que recebe o nome de Clemente Galvão Neto. São poucas as pessoas que já receberam essa medalha, porque a gente quer primar pela qualidade das pessoas que merecem receber essas medalhas. Estamos quase terminando, e eu queria falar uma coisa sobre você. Você é um homem múltiplo, além de cirurgião dentista, além de vice-presidente da academia. Você parece que tem outras formações. Além de dentista, de cirurgião dentista, você é mais o que, Doriane? Diga aí pra gente. Nelson, a minha primeira diplomação foi em odontologia, em 1975. Eu me diplomei em odontologia e fui convidado pelo professor Giuseppe Leite, que era o titular da cadeira de odontologia legal, para com ele dividir essa disciplina. E em 76 eu fui contratado como professor de odontologia legal e orientação profissional, era esse o nome da disciplina. E eu fiquei junto com o professor Clemente, que eu considero um pai para mim na área do magistério. Só que o doutor Giuseppe sabia muito do direito, muito embora não fosse bacharel em direito. E eu precisava conhecer um pouco mais do direito para empregar no magistério. E fui buscar, no curso de direito, como aluno especial, cursar algumas disciplinas. E encontrei professores maravilhosos, como José Augusto Delgado, né? Como Ítalo Pinheiro, como Jales Costa, e aquilo me fez me apaixonar, me fascinar pelo direito. Resolvi fazer vestibular e concluí o curso de Direito. Não cheguei a exercer, muito embora tenha o número de inscrição de ordem, e na área do direito eu cheguei a ser juiz classista, juiz do trabalho, que é uma representação dos empregados e dos patrões, que não existe mais essa representação classista na Justiça do Trabalho. Fui durante 3 anos da primeira junta do trabalho com a doutora Maria de Lourdes, hoje desembargadora, e depois mais 3 anos já com o nome de vara do trabalho, que era Joaquim Silva Caldas, hoje desembargador aposentado. E passei 1 ano convocado no tribunal. Mas, paralelo a isso, Nelson, os alunos de odontologia me procuravam para desabafar comigo, para conversar comigo. E nesse desabafo, nessa conversa, eu já ligado à área da hipnose, comecei a fazer hipnose com os alunos que me procuravam em véspera de prova, ou com alguns pacientes para se submeter a tratamento sem efeito de anestesia e com a hipnose. Então eu comecei a praticar a hipnose. Só que eu estava fazendo a hipnose já um pouco diferente do propósito que era para a odontologia. Eu estava fazendo quase como uma terapia. E eu julgava que isso não era correto, eu fazia uma terapia sem ter a competência legal. Foi quando resolvi fazer o curso de psicologia. E hoje eu sou psicólogo, atuante, tenho um consultório de psicologia e também fazendo a minha hipnose. E paralelo a isso, fazer o que eu mais gosto, que é ser professor. Ser professor. Inclusive, eu dou esse depoimento que assisti a aula sua e devo dizer para o nosso telespectador que a academia está muito bem servida de profissionais. Você é um grande profissional e também um grande professor. Quero lhe parabenizar por isso. Meu amigo, eu queria lhe fazer outras perguntas aqui, mas o diretor, como sempre acontece, ele fica olhando para mim dizendo que o tempo acabou. Mas eu só posso terminar presenteando você com essa cestinha de castanhas de caju doces regionais aqui de frutas locais, aqui de Natal, da Casa do Nordeste, do meu amigo João das Castanhas. Se é para você degustar, você leva isso para a academia, degusta com seus colegas diretores, oferece um pedacinho disso para o presidente também e diga que foi cortesia do programa Ponto de Vista. Nós agradecemos, eu particularmente, em nome de Eduardo Seabra, em nome da academia, e pode ter certeza que na nossa próxima reunião nós vamos degustar o que nos foi ofertado. Muito obrigado, Nelson, pelo seu convite. E ao lado da degustação, lembrar a você que durante todo o programa bebemos água mineral cristalina, porque em momentos especiais pedem cristalina com gás. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, os agradecimentos pela sua audiência e a certeza que no próximo Ponto de Vista estaremos aqui com outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido.
Clínica Pedro Cavalcante, a clínica mais lembrada de Natal.